Konnichiwa. Boa noite, amados. Boa noite, amadas. Volto aqui com vocês no dia de hoje, nosso terceiro dia da Semana do Reiki, no qual estamos explorando a Gokai, os 5 princípios do Reiki. É claro que a gente não ia apenas dar uma pinceladinha. Nós aproveitamos e trabalhamos o conceito da Gashho, do Reiji-Ho e entregamos a vocês um material muito rico, difícil encontrar, onde está disponível os 125 poemas retirados para Gyosei dos inúmeros, milhares de poemas escritos pelo Imperador Meiji. O Imperador Meiji era amigo e uma pessoa pela qual o mestre Uzui nutria profunda admiração. Então, mestre Uzui decidiu selecionar 125 poemas dentre os milhares escritos pelo imperador para que pudessem servir de guia para nós reikianos. Agora, é claro, não é só para aquele reikiano iniciado, né? A gente já falou sobre isso. Você não precisa vincular o reiki universal, gratuito, disponível à iniciação de um mestre. Até porque discordamos também da nomenclatura mestre. Mestre é o mestre Uzui, aquele que criou a técnica. Para nós, os demais são senseis, professores. Sensei nada mais é do que professor. Então, quando cursamos o dito mestrado em Reiki, nada mais é do que uma especialização didática, na qual vamos aprender a dar aula para poder dar continuidade à técnica com toda a sua integralidade. Muito bem. Como sensei de Reiki, tenho a dizer para vocês que vocês estão recebendo um ferramental valiosíssimo. Gokai, Gashho, Reiji-Ho e o Gyosei são uma escola de vida. Eu não tenho dúvida. E exatamente este é o tema da aula de hoje. Nós vimos a Gokai como técnica, na qual eu me sento, coluna ereta, costas apoiadas, mão em formato Gashho ou formato de meditação, então eu recito os 5 princípios. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente ou cumpro com as minhas obrigações e sou gentil para com as pessoas. Bem, esta é a técnica, muito simples, com as respirações, preparar a coluna, respira, inspira, inspira, expira, no máximo ali 2 minutos você faz. Se você optar por não fazer a simples recitação da Gokai e preferir fazer o Gashho, nós temos a meditação aí no canal que vai ficar para vocês. Você clica, escuta junto. Gente, 10 minutos. Olha, Rafael, eu prefiro fazer a Gokai recitada de manhã, porque eu acordo e tenho que ir para o trabalho. E à noite, quando eu estou mais tranquilo, eu faço a prática da Gashho. Muito bom. Muito bom. E assim que você puder, agregue o Reiji-Ho. E assim que você puder, agregue o Gyosei. Comece a fazer a recitação dos poemas Meiji. Você vai perceber que há muito o que ser retirado disso tudo como experiência, trazendo isso para a vida. E a aula de hoje, então, 5 princípios como filosofia de vida. Nós vimos os 5 princípios como técnica. Agora vamos ver os 5 princípios como filosofia de vida. E como filosofia de vida, eles são
importantíssimos, tal e qual a técnica. Agora, os 5 princípios só vão frutificar como filosofia de vida, como algo que pode alterar a sua forma de ser. Isso só vai acontecer se você praticar a técnica. É a técnica que vai semear as meditações, as ponderações que surgirão na prática da filosofia de vida. Invariavelmente, quem pratica a técnica, hora ou outra, permeia os campos da filosofia de vida, na qual você vai começar a se questionar, na qual você vai começar a se perguntar: peraí, é só por hoje. Então, percebam, quando eu levo os 5 princípios para dentro do meu cotidiano, para dentro do meu dia a dia, começa a alterar o sentido das coisas que acontecem comigo. Eu percebo que o sofrimento precisa ser suportado naquele momento. E eu começo a entender que essas coisas passam. É uma certeza. Vai passar. Porque o princípio Kyodakeva, ou só por hoje, ele traz isso como filosofia para nós. Seja lá o que for, não dura para sempre. Aproveite o momento. Esteja conectado com o presente. Não sofra por aquilo que passou. Não deseje aquilo que ainda não chegou. Viva o hoje. Esteja presente. E isso é uma grande lição. Pense que o Dakyobá a gente considera, o princípio só por hoje, como um princípio zerinho, um pré-princípio. Ele abre a conversa a respeito dos princípios reikianos. Então, é a aula de revisão, é a aula de recuperação, é o mínimo. O mínimo é você perceber, com a prática da Bokai, que a única coisa que vale a pena é o agora. Assim cessam as preocupações, assim cessam as desesperanças, assim cessam os estados depressivos, cessam os estados ansiolíticos. Eu não estou falando de depressão e ansiedade patológicos com diagnóstico. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo de estados depressivos, estados ansiolíticos, que nós nos deparamos com eles a vida toda. Toda a vida é permeada por estados de depressão e ansiedade. Então, eu vou lutar com isso, porque eu pratico e percebo que o que importa é o agora. E quanto mais eu tempero a minha existência com o agora, mais ela está imbuída de consciência. Ao contrário do que dizem por aí, que expansão de consciência é como a gente viver, no mundo da geleca, não é isso. Ampliação de consciência é a ampliação do seu estado de perceber o aqui e o agora. E isso deve ser feito através da prática filosófica dos princípios espiritualistas. Quando nós tratamos das ciências holísticas, as ciências holísticas se apoiam em 4 principais pilares. Os pilares são a filosofia, a ciência, a arte e as tradições espirituais. Espiritualistas, as tradições que nos remetem a dentro, que nos reconectam no sentido antigo de religere, como hoje chega para nós com um nome que as pessoas tomaram por preconceito, que é o nome religião, mas
aquilo que me religa, religere, me religa com quem? Me religa com quem eu sou. Esse sentido é muito profundo. E eu só vou encontrar esses aspectos se eu deixar de chorar o passado e se eu deixar de ranger os dentes pelo futuro. E viver o presente, o aqui e o agora. O que precisa ser feito hoje. Isso também remete ao princípio número 4. Cumpra com as suas obrigações. É algo claro, não? Então, e por cumprir suas obrigações, não pense que é só trabalhar e estudar, não. São todos os aspectos. Mantenha a sua casa arrumada, deixe o banheiro limpo, tire o carro da garagem para lavar, faça as suas obrigações, aquilo que é necessário ser feito. A gente fala obrigação, já vai ter gente que já vai entrar em disputa semântica, epistêmica, né? Ah, não, obrigação, não somos obrigados a nada. Bem, enfim, eu acredito que somos sim, que afinal de contas vivemos em sociedade, afinal de contas, você sabe, se sua casa virar um lugar sujo, as energias vão dificultar, então, né, obriga-se que a pessoa consciente mantenha o lugar onde vive minimamente, né, num padrão minimamente aceitável. E para tal, eu acredito que existe sim aí uma obrigatoriedade, porque nós recebemos o dom da vida e, por recebê-lo, eu acredito que devemos devolver algo ao universo. Então, mantendo a pequena ordem, a ordem do meu entorno, eu reflito isso também na ordem do todo. E isso é filosófico e tem a ver com os 5 princípios, porque não é à toa que o princípio número 4 remete ao trabalho honesto. Ou seja, a eu fazer aquilo que precisa ser feito. A honestidade aí tem, tantos desdobramentos. Nós podemos pensar, eu pago de forma justa a quem eu contrato? Eu cobro de maneira justa aquilo que eu desenvolvo por trabalho? Eu respeito as minhas limitações? Eu respeito as limitações dos outros? Tudo isso só na gama laborativa. Na escola, eu estudo como deveria, eu levo as coisas a sério, eu cumpro as minhas tarefas, eu dou respaldo aos meus professores, eu dou ao professor, à professora, a chance de me avaliar, eu me exponho, coloco minhas dúvidas. Se estou entendendo tudo, digo que estou entendendo tudo. Se tenho as minhas ponderações a serem feitas, eu divido com o professor, posto que o processo de aprendizagem é um processo dialético, ou seja, se é dialético, necessita de 2 sujeitos, seja ele o sujeito que grava o vídeo, que ministra a aula no quadro, ou aquele que escreve o material. O processo de aprendizagem ele é dialético. Então, eu cumpro com as minhas obrigações estudantis de forma honesta. Eu colo na prova. Quando o professor faz uma pergunta, eu uso o caderno para dar a resposta, criando a falsa impressão ao professor de que eu domino aquilo que estou respondendo? Ou sou simplesmente um papagaio que repete o que está escrito? Todas essas questões têm a ver com honestidade. Todas essas questões estão dentro do princípio número 4. Então vejam como filosofia de vida isso pode crescer de forma exponencial. Quando pensamos no princípio número 1, a questão da calma, eu consigo me manter calmo, sereno, mediante as adversidades, não é ter sangue de barata. Eu não sou obrigado a olhar coisas erradas acontecendo e manter o sangue de barata. Mas eu não posso reagir como uma criança mimada cada vez que eu sou contrariado. Isso é o primeiro princípio. E se nós tivermos essa grandeza de conseguir reagir melhor, já é muito bom.
Eu sei que, por exemplo, quando a gente é pego de surpresa, é difícil. É difícil. Depois a gente retoma o controle. Às vezes o interlocutor, né, o mestre de sombra, que vem até nós e nos traz o desequilíbrio, às vezes ele fica insatisfeito com o nosso desequilíbrio. Ele não gosta. Ele traz o desequilíbrio, mas não gosta de receber isso de volta. E a gente precisa pensar, ponderar tudo isso. E aí, eu tenho que ir lá e faz parte desse processo de calma um pedido de perdão, faz parte desse processo de calma que as partes reconsiderem o que fizeram? Na minha opinião, sim. Eu acho que não devemos deixar os círculos abertos, devemos fechar todos os ciclos. Então, se você percebe que a coisa está indo para o término, que a relação não se sustenta mais e que vai chegar a um ponto no qual você não vai mais ter acesso àquela pessoa, que não é mais possível, que a relação se desgastou, aproveite, faça um ponto, faça considerações. Chegue e diga, olha, infelizmente aquele dia quando você tomou tal atitude, eu reagi mal. Mas reagi mal em cima daquilo que, infelizmente, eu não esperava de você. Aí ainda é uma questão de expectativa e realidade. Eu criei uma expectativa a respeito de você e você não cumpriu com essa expectativa. E eu reagi mal. Então a gente tem esse direito de tentar voltar e consertar. Depois vocês entenderão, se estudarem o Reiki profundamente. No terceiro símbolo do Reiki vocês vão entender que inclusive isso é possível ser feito por meio da aplicação da própria técnica no Shiryo-ho, ou seja, por imposição de mãos. A gente pode voltar naquele momento e tentar aparar as arestas. Eu sei, é difícil, é muito difícil, porque precisamos reconhecer o nosso erro. Não é só ir lá e informar ao outro, olha, você fez algo que me deixou triste. Você tem que informar que aquele algo te deixou triste, mas você precisa assumir o seu erro, porque uma reação violenta, ela não é legal, nunca vai ser legal. Mas a gente não tem sangue de barata e muitas vezes aquela reação, ela é necessária para que não haja um mal maior. Isso é algo que a gente aprende no segundo princípio número 2, que é o princípio da confiança. Eu preciso confiar que certas coisas acontecem nas nossas vidas porque precisam acontecer. Às vezes o freio de mão de uma situação muito pior é o momento no qual eu me comporto de forma que eu olho e falo, mas esse comportamento não é vicioso? Esse comportamento não foi virtuoso, mas ele foi necessário para frear um mal maior. Isso não me isenta de procurar a pessoa com a qual houve o embate energético e reconsiderar tudo aquilo e tentar transformar aquele momento em que houve uma tensão energética em um momento no qual haja confluência energética. Tudo isso é possível através da filosofia, através de quem pensa nos 5 princípios. Quem pensa Gokai considera todas essas coisas. Bem, a gratidão, eu já tenho dito para vocês a importância da gratidão. Gratidão não tem a ver com pagamento em dinheiro. Eu sou muito consciente disso. Quando alguém me presta um serviço, o dinheiro que eu pago não paga o serviço. Paga a hora, paga o cansaço, paga. Mas o serviço em si, o sorriso no rosto, o desejo de atender bem, o desejo de fazer bem feito, isso só a gratidão. Só a gratidão. Então nós podemos até pensar, acho que vou deixar vou deixar aqui minha palavra, empenhar a palavra. Amanhã gravo a diferença entre os níveis de gratidão. Acho que fica legal num vídeo separado, onde você possa consultar, parar, pensar, falar, puxa, onde eu estou nessa escala? Como que faz para eu melhorar? Isso vai ser importante para todos nós, nesse desejo de crescimento, nesse desejo de transformar o planeta em um ente mais
curado. E aí entra o quinto princípio. A gentileza com os seres humanos, com os não humanos, com o planeta, com a existência, com o universo. Cada um no seu lugar, cada um no seu nível existencial. E nós devemos respeitar, porque não adianta eu ser gentil com as pessoas e chutar o cachorro. Não adianta eu ser gentil com as pessoas e andar pela rua quebrando os galhos das árvores, pisando nas plantas. Então, eu preciso ter um nível maior de consciência. E aí, com esse nível de consciência maior, eu não vou corroborar com processos que não sejam processos gentis. E cada um vai estar num nível disso, cada um dá o que consegue dar. Inclusive é gentileza acatar, aceitar, perceber que o outro ao meu lado não vai conseguir responder a esse quinto princípio da maneira que eu correspondo. Cada um à sua maneira. O quinto princípio nos convida de forma muito forte ao não julgamento. Não julgue o outro. Convide, insista, fale, se houver espaço para a fala. Fale, convide, você tem chance, vamos lá, você consegue. A partir do momento que a pessoa lhe disser, eu não consigo, você sai de cena sem julgamento. Fácil? Não. Difícil. Mas o Reiki, como filosofia de vida, nos leva a um amplo processo de meditação, um amplo processo de reflexão, que tem que estar presente no nosso cotidiano. Nós precisamos refletir os 5 princípios. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, cumpro com as minhas obrigações, sou gentil com todas as pessoas. Que possamos nós todos que estamos aqui no grupo praticar as nossas meditações, praticar a Gokai e trazer para o cotidiano o Reiki. Trazer para o cotidiano a transformação da energia universal, gratuita, disponível. Trazer isso para o Ki, para que eu me torne mais luz. Bem, como último momento do vídeo, eu trouxe para vocês aqui impresso o poema de número 44 do Gyosei. Nós vamos ler esse poema, eu vou fazer uma breve reflexão, que não demorará mais do que 30 segundos, e a gente vai encerrar esse vídeo, para você levar isso com você. O poema de número 44 tem o título Pinheiro na Neve. E ele diz o seguinte: quando a neve sobre o ramo débil de um jovem pinheiro ficar muito pesada, aproxima-te e retira. Gente, aprenda a tirar o peso dos próprios ombros. Aprenda a não projetar o peso da insatisfação, da auto-insatisfação nos outros. Vamos levar hoje como grande lição aprendida do imperador Meiji, que nós devemos sempre retirar o peso dos ombros, dos nossos e dos outros, para que cada um carregue exclusivamente o peso da própria existência. Arigatou sayonara. Muito, muito, muito grato pela oportunidade de estar com vocês mais esse dia. Tchau, tchau.